Olá, me chamo Soeli e estou aqui para contribuir com a rede de mobilização social de Vidal Ramos e vou contar um pouco sobre a Capela de Santo Antônio, localizada na comunidade de Cinema. Moro na comunidade há quase 15 anos e boa parte desse tempo tenho dedicado à capela. Assim sendo, já tinha muitas informações colhidas e anotadas, mas para contar melhor a história, entrei em contato com pessoas que aqui residem e principalmente com o Sr. Jaime Dognini, que hoje mora em Dom Joaquim, mas que por anos morou no cinema e ajudou na construção da capela. E foi assim que tudo começou. Por volta de 1945, todos os domingos, as famílias das comunidades de Chapadão do Tigre, Fartura, Areia Alta e Cinema se reuniam para rezar o terço. A senhora Cristina Chatbarney e sua filha Ana eram catequistas e, além de dar catequese, ofereciam café e bolacha para todos que participavam do terço, que era realizado em uma pequena igrejinha de madeira que havia no local. Ficava bem ao centro da comunidade, perto de onde hoje se localiza a atual capela. Esse café era sempre acompanhado de boas conversas, e em uma dessas conversas pensaram que seria muito bom se construísse uma capela maior, pois aquela já era pequena demais para o número de pessoas que participavam das celebrações. Então combinaram de falar com o padre que celebrava pelo município. Padre Bernardo reuniu-se com as famílias, concordou com a ideia e formou um conselho de fábrica, conhecido também como fabriqueiros. Foi composto assim pelos seguintes senhores: João Nicolau Mafra, Fernando Junglos, Jacó Cândido de Souza e Antônio Stolfe. A construção foi rápida. Os pedreiros eram de Nova Trento. À frente da construção estava Vicente, Elídio e Vidal Piva e Thomas Tomazoni. Quem passou essas informações foi o Sr. Jaime Dognini. Um caso bem legal de se relatar é que, como o Elídio ficou no cinema até o final da construção da capela, ele fez várias amizades nesse tempo. E o Luiz Barney e a dona Florinda tiveram um filho homem e decidiram homenagear o pedreiro e amigo, colocando em seu filho o nome de Elídio. Bom, a construção foi rápida, mas não foi fácil. Não havia estrada para o transporte de material. Então, em primeiro lugar, foi feita uma pequena olaria para fabricar os tijolos. Eram feitos somente com cal, água e barro. Para queimar os tijolos, foi feito um forno, perto de onde se encontra hoje o cemitério da comunidade, mas que na época pertencia à família do Burto. Quando foi começada a construção, já havia cerca de 40 mil tijolos prontos. Bom, vamos falar da escolha do terreno. O terreno escolhido para a construção era 2 morros, por ser mais alto e assim mais visível. Mas foi preciso cavar o terreno para nivelar o chão. E isso não foi fácil, porque foi tirado uma imensidade de pedras do local. Mas como na época tudo era aproveitado, essas pedras não foram descartadas. Pelo contrário, foram batidas e estouradas e colocadas na torre que fica abaixo da cruz. 1,80 m de pedras que revestem a parte superior da torre. Com aqueles 40 mil tijolos, foi possível construir 3 metros de altura. Quem sempre fazia o traço para a fixação dos tijolos era o Antônio Stolfe, o Toninho, com a ajuda do Germano Dognini, o Mano. Como não havia água lá em cima do morro, foi feito um esquema com fio e rodana. Fixaram uma rodana onde fica a porta lateral da igreja e assim puxavam a água de uma lagoa. Toda a água usada na construção foi trazida assim. Então, chegando aos 3 metros de altura, acabou os tijolos. Aí foram obrigados a parar a construção e voltar a fabricar mais tijolos.
Essa fabricação de tijolos foi feita por pai e filho vindos do Mulungu e também por todas as pessoas da comunidade, incluindo o seu Jaime, o Antônio Stolfi e o Germano Dognini, que estavam sempre à frente ajudando. Quando havia quase tijolo suficiente para finalizar a construção, voltaram a levantar as paredes. O nono Barney e família forneceram tudo o que era preciso de madeira para os andaimes e madeira serrada, pois eles tinham uma serraria que ficava bem próximo. Além disso, forneciam toda a comida para os pedreiros e ajudantes da comunidade e das comunidades vizinhas. Os varejões e cipós para fazer e amarrar os andaimes foram tirados dos matos do Germano Dognini. A capela ficou devendo, na época, 240 mil contos para o nono Barney, e para pagar a dívida, as famílias traziam coisas para serem arrematadas, como queijo, leite, ovos, batata. E assim foram juntando dinheiro e em pouco tempo quitaram a dívida. A areia foi buscada um pouco na comunidade de Caçador e lá em cima no Peral, onde também foi tirado os varejões e cipós. Mesmo assim, não deu a areia que chega. Então, o senhor Jaime Dognini, juntamente com Augusto Leone, saíram às 2 horas da madrugada daqui do cinema, com pá e enxada nas costas, e chegaram na comunidade de Ourinhos antes do dia amanhecer. Foram retirar a areia no rio, perto da casa do Rock Barney. Como as pessoas usavam o mesmo caminho para levar as mercadorias para a cidade de Brusque, na volta faziam o favor de trazer os sacos de areia. E assim trouxeram, de carroça, de cavalo, com cargueiros. Um fato interessante também é que o cal era comprado do Doca Miller, e nessa época saiu a campanha política para prefeito da cidade de Brusque, onde os candidatos eram Mário Olinger e Paulo Lourenço Bianchini. E o Doca Miller vinha buscar madeira no cinema. E nas conversas, batia em cima da mesa e falava que se o Mário Olinger ganhar as eleições para prefeito de Brusque, eu dou 100 sacos de cal para a construção da igreja do cinema. E ele ganhou. Mário Olinger foi eleito prefeito de Brusque e o Doca Miller cumpriu a promessa e doou 100 sacos de cal para a capela de Santo Antônio. Quando chegaram ao fim da construção da capela, veio uma dúvida: em qual seria o padroeiro da comunidade? O padre Bernardo, o mesmo que apoiou a construção da capela, sabendo que as famílias que aqui viviam eram praticamente todas descendentes de italianos, sugeriu que o santo padroeiro da capela fosse Santo Antônio, pois ele percorreu toda a Itália pregando o Evangelho de Cristo. A inauguração da capela foi no dia 16 de setembro de 1951. Nesse ano de 2021, ela completa 70 anos. Dentro da pedra da parede, há uma espécie de cápsula do tempo, onde está escrito o nome daqueles que ajudaram na construção, dinheiro da época e outras coisas que só saberemos quando abrirmos a parede e a cápsula. Assim como em toda a história, na história da comunidade de cinema, a história da comunidade de Santo Antônio, há sempre nomes que ficam, sobrenomes que marcam, famílias que sempre serão lembradas. Algumas dessas famílias que fizeram história aqui em nossa comunidade são as famílias Souza, Silva, Stolfi, Antônio Stolfi, uma das primeiras lideranças da nossa comunidade, sempre estava à frente, buscando o melhor para a comunidade, zelando por um patrimônio que foi tão difícil para construir. As famílias Strapasson, Peraça, Martins, Barney. Luiz Barney sempre ajudou em toda a construção da capela, também em toda a construção da comunidade. Sua família é sempre muito religiosa, lideranças, fazendo parte da equipe de liturgia,
catequistas, pessoas que sempre buscavam informações e conhecimento para ajudar outras pessoas. Família Alves, Moverstedt, Fopa, Junsec, Resine, Ercílio Resine, uma das grandes lideranças da nossa comunidade. Ele e sua esposa Valentina não falhavam um domingo à reza, fiel a Nossa Senhora Aparecida e a Santo Antônio. Sempre esteve presente, fazendo parte das lideranças da comunidade. Inclusive, a cruz da Nossa Senhora de Fátima, da nossa comunidade, foi construída no tempo que ele fez parte do CPC. As famílias Martinenghi, Elias, Bonomini, Compiani, Brogni, Dognini, assim como Jaime e o Germano ajudaram na construção da comunidade, na construção da capela de Santo Antônio. Seu Jaime fazia chuva ou sol antes dos cultos, das celebrações, dos domingos. Ele sempre tirava um pratinho para os seus animais e depois ia participar da celebração. O seu Germano Dognini, com sua esposa, a dona Florentina, a dona Florna, ela sempre esteve à frente da cozinha durante as festas da comunidade. As famílias Machado, Molinari, Miller, Dionísio, Ogliari. Santo Ogliari era um grande devoto de Santo Antônio e uma grande liderança também. Faleceu no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Cogitaram em cancelar a festa daquele ano, mas como ele era uma pessoa que sempre ajudou a comunidade e a festa já estava organizada, decidiram seguir. A missa dos festeiros foi também a missa do enterro. Como o nono santo era muito conhecido, inúmeras pessoas vieram para o enterro e aproveitaram para almoçar na festa, uma das maiores e mais lucrativas festas já realizadas na comunidade. Também estiveram presentes em nossa comunidade as famílias Wallenstein, Schmitz, Pagliatti, Estevão, Radavelli, Oswaldo Radavelli, também outro nome marcante para a comunidade, sempre acompanhado de sua gaita e sua família numerosa, tocava os bailes e tardes dançantes na comunidade. Na época eram feitas festas de Natal, Páscoa, festa de São Brás, de São Roque, claro, do padroeiro Santo Antônio. O Oswaldo Radavelli estava sempre pronto para animar as festas, tocando gaita e cantando. As famílias Dalla Beneta, Dematé, Hoffmann, Facchi, Bresciani, Jorge, Paine e tantas outras que por aqui passaram. Uma comunidade é construída com pessoas determinadas e fiéis àquilo que acreditam. A comunidade de cinema é grata por tudo e por tanto que nossos antepassados construíram neste chão. Ao longo desses 69 anos, várias reformas aconteceram na nossa capela. Com isso, muito daquilo que era original se perdeu. A mudança da cor, a troca do forro, que era madeira por PVC, a troca do soalho de sacristia, também de madeira, por piso na calçada. Com isso, muitos detalhes daquilo que era original foram se perdendo. Mesmo assim, nossa capela precisa urgente de uma reforma. Reforma essa que estava prevista para o ano de 2020, mas com a pandemia fomos orientados a esperar um pouco. Espero que essa reforma aconteça nos próximos meses, ou que seja nos próximos anos, mas é preciso. Precisamos manter, cuidar e preservar aquilo que com tanta dificuldade nossos antepassados construíram. Que Santo Antônio nos ajude e que a fé plantada nesse chão, que é o orgulho da nossa comunidade, orgulho da comunidade de cinema, continue a dar frutos. Essa é um pouquinho da história da nossa capela, um pouquinho da história daquilo que com muita dificuldade foi construído, mas que sempre continuará
a ser orgulho das pessoas que passam, que passaram e que passarão por aqui em nossa comunidade.